Eu e você. Amém? Querido, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens. E qual é o tema da nova série de mensagens que nós vamos começar hoje? Quem lembra? Você fez mal o seu serviço aqui, né? Isso que eu amo ela. Aqui, para mim, você já tinha feito seu serviço. O nome. Obrigado, você foi muito bem, tá? Até mandou repetir nos lugares certos aqui. Você está muito bem. Você está aprendendo direitinho. Fora brincadeira. Deus, a gente gosta de brincar um pouco porque a gente está em família. Mas aquém das brincadeiras, por causa do nosso horário, nós estamos começando uma série de mensagens hoje, que nós vamos falar sobre calando a segunda voz. Amém? Você sabe que esse tema é um tema bem complexo, principalmente para nós. Por que para nós, pastor? Por causa dos dias que nós vivemos. Você sabe que os dias que nós vivemos, querido, são dias de muita informação, um tempo de muitos ruídos, muitas vozes, um tempo em que saber discernir entre a primeira e a segunda voz é cada vez mais complexo. Nós recebemos muitas informações durante o nosso dia. Queridos, por vezes, se nós não cuidarmos, tudo nos distrai, porque tudo quer tentar roubar a nossa atenção. Nós vivemos num mundo, querido, onde a intenção desse mundo é ter a minha e a sua atenção. Você já viu que se a gente não coloca, eu falei aqui na parte da manhã, o nosso telefone no silencioso, e às vezes precisamos até desligar ele, o simples fato dele não precisar nem fazer um ruído, ou seja, ele tocar, o simples fato, por vezes, da gente colocar ele no silencioso só vibrando, aquilo já é o suficiente para roubar a nossa atenção? Sim ou não? Ele toca ou ele vibra, a gente já fica, o coração já acelera, sim ou não? A gente já quer saber quem é que está lá do outro lado, quem é que está nos chamando. Então o mundo, querido, hoje, principalmente o mundo que nós vivemos, ele vive dentro dessa perspectiva. É um mundo de muita informação, aonde, querido, nós determinarmos qual é a voz certa, que nós devemos dar prioridade, é complexo, não é fácil. Mas apesar, querido, de ser complexo, eu preciso dizer uma coisa para você nessa noite, é completamente fundamental nós discernirmos entre a primeira e a segunda voz. Diga, entre a primeira e a segunda voz. Muitas vozes competem pela nossa atenção. Mas apesar de muitas vozes competirem pela nossa atenção, uma única voz merece a nossa atenção. E que voz é essa? Diga comigo, em voz alta. Diga comigo, a voz de Deus. Amém? Cutuca a pessoa que está do seu lado. Diga, a voz que merece a sua atenção é a voz de Deus. Você sabe, querido, naquilo que diz respeito a vozes no aspecto espiritual, e é sobre isso que nós estamos falando, pensando numa perspectiva espiritual, só existem duas vozes. A primeira voz e a segunda voz. A primeira voz, a voz de Deus. A segunda voz, a voz do inimigo. Talvez você diga assim, pastor, como que o senhor sabe disso? Como que o senhor pode afirmar que a primeira voz é a voz de Deus e a segunda voz é a voz do inimigo? É simples, é só nós olharmos, querido, para a história da criação. Se nós formos para o Gênesis, querido, principalmente capítulo número 2 e 3, nós vamos perceber e ter, querido, a plena realidade de que isso que eu estou falando é real. Porque até o capítulo de número 3, apenas duas vozes se manifestaram. A voz de Deus e a voz do inimigo. A primeira voz, a voz de Deus, a voz que produz vida, a voz que traz ordem ao caos, a voz que traz direção, a voz que traz segurança, a voz que traz provisão. E eu poderia passar a noite inteira falando sobre essa voz, mas eu quero ser didático. A segunda voz, querido, que se manifesta no Éden, a voz da dúvida, a voz do questionamento, a voz do caos, a voz que nos leva a atalhos que levam o homem à morte.
Então, quando nós falamos que no mundo existem muitas vozes, lembre-se que nós estamos falando num conceito espiritual. E dentro de um conceito espiritual, nós podemos definir isso como uma segunda voz, que quer nos roubar a atenção da voz pela qual eu e você deveríamos dar plena atenção, que é a voz de Deus. A segunda voz é a voz que compete com a voz de Deus. O inimigo está sempre tentando competir com a voz de Deus. Vá para o Gênesis e você vai perceber isso. Deus, sendo a primeira voz, Ele dá instruções ao homem, mas de repente surge a segunda voz no meio de toda a criação de Deus, e essa voz quer competir com a voz de Deus e quer tomar a atenção e roubar o coração. Sabe o que a Bíblia nos ensina, querido? Que toda a queda humana, desde os primórdios, desde o princípio, ela começa quando a voz de Deus deixa de ser o principal referencial em nossas vidas. Sabe quando que Adão e Eva e toda a humanidade começaram a cair, querido? Quando a voz de Deus deixou de ser referencial no coração de Adão e Eva. Sabe quando é que a nossa vida começa a não dar certo? Sabe quando é que nós começamos num processo, querido, de queda na nossa vida, e não só espiritual, mas as coisas começam a não dar certo na nossa vida? Sabe quando? Quando a voz de Deus deixa de ser o referencial da nossa vida. Eu desafio você, querido, começar a obedecer a Deus plenamente, em plena totalidade daqui para frente, se você precisa de uma mudança na sua vida, e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que Deus pode mudar a sua história quando você decide obedecê-lo. Só que experimente também, querido, e talvez, isso já aconteceu, você deixar de dar atenção à voz de Deus e começar a ouvir a segunda voz. E eu tenho certeza que se você já fez isso, querido, e você tem coragem de admitir isso, hoje você vai se deparar, querido, que de repente, em algum momento da sua vida, você começou um processo de queda. Eu quero falar hoje, querido, e nós falaremos esse mês, sobre os frutos da segunda voz e as suas consequências. Obviamente é um assunto muito abrangente. Então todo domingo eu vou tentar pegar pelo menos um fruto e as suas consequências e trazer para nós, a fim de nos instruirmos por meio da palavra de Deus, que é a voz de Deus para as nossas vidas, e possamos dar uma resposta correta para Deus. E dando essa resposta correta, eu tenho certeza, querido, que um reposicionamento nosso vai mudar a história da nossa vida. Amém? A Lauriane decidiu ouvir a voz de Deus, e ela decidiu responder à voz de Deus. E eu tenho certeza, cadê ela? Está por aqui, Lauriane, que começa um novo tempo e uma nova estação na sua vida daqui para frente. Eu tenho certeza disso. Então hoje eu quero falar, querido, sobre um dos frutos dessa segunda voz, e o nome desse fruto é medo. Diga comigo, medo. Ei, povo corajoso. Você tem tanto medo que você não consegue dizer medo? Vamos lá, diga comigo, medo. Isso. O primeiro fruto, querido, da segunda voz chama-se medo. O que é medo? Segundo o dicionário, medo é um sentimento que nasce diante de uma ameaça real ou imaginária. O que a Bíblia tem ou traz como sentido aquilo que nós entendemos como medo? Ela vai dizer que medo é um sentimento também, mas que quando esse sentimento domina o coração do homem, ele torna-se um obstáculo à fé. No mundo comum, medo é apenas um sentimento. Num conceito bíblico, medo é um sentimento, mas um sentimento perigoso à nossa fé. Por quê? Porque se ele toma o nosso coração, ele acaba prejudicando a nossa fé. Quais são as consequências do medo, pastor? À luz do texto, João 20:19, abre aí. O primeiro fruto da segunda voz é o medo. Qual é a consequência desse medo? Olha o versículo de número 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas aonde os discípulos com
medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. Olha o versículo de número 21, projeta aqui, número 21, por favor. Disse-lhe, pois, Jesus, o quê? Outra vez. O que Jesus vai dizer outra vez, ou o que ele vai repetir acerca daquilo que ele já tinha dito: paz seja convosco. O texto vai dizer que durante 2 vezes Jesus vai dizer: paz seja convosco. Qual é o primeiro, querido, consequência do fruto chamado medo na nossa vida? O medo tem a capacidade de roubar a nossa paz. O medo rouba as nossas paz, não dá, né? A nossa paz. Quando Jesus se apresenta, Rodrigo, junto aos discípulos, por 2 vezes, não uma, mas 2 vezes, ele libera uma palavra: paz seja convosco. Por que ele precisa liberar e reforçar essa palavra? Porque o ambiente em que os discípulos estava contaminado pelo medo. E a pergunta talvez seja: pastor, qual era a fonte dessa contaminação? Qual era a fonte que contaminava o ambiente? Simples, a resposta é clara. O próprio texto vai responder isso. A fonte que contaminava o ambiente, querido, de medo era senão o coração dos discípulos, porque o coração daqueles discípulos estava tomado pelo medo. Tem uma frase que nós falamos hoje pela manhã que nós achamos muito interessante, que diz assim: todas as vezes que o medo ocupa o trono do coração, a paz perde o seu lugar. Todas as vezes que o medo ocupa o trono do coração, a paz perde o seu lugar. Querido, quantos de nós por vezes estamos como aqueles discípulos, com um coração contaminado, cheio de medo, com um coração, querido, aonde a paz deixou de reinar, de estar sobre o trono do nosso coração, mas o que está reinando no trono do nosso coração é senão o medo. E você sabe qual é a melhor definição para paz? Paz é a capacidade de descansar. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, quando ele se apresenta no meio dele, Jesus está dizendo o seguinte: paz seja convosco, ou melhor, podem descansar. O que Jesus estava dizendo é: os vossos corações estão atribulados, mas eu cheguei. Então pode descansar. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: você pode começar a descansar, meu irmão. Paz é a capacidade de descansar. Quem vive dominado pelo medo, querido, nunca descansa. Você já viu isso, querido? Que quando a vida está pressionando você, quando nós estamos ansiosos pelo futuro, quando o medo bate ao nosso coração, começa a reinar sobre o nosso coração, a gente não consegue descansar, a gente não dorme à noite, a nossa mente não para. Por quê, pastor? Simples, porque o medo potencializa o caos. O medo potencializa o caos. O medo diz: e se der errado? Essa é a voz do medo. A voz do medo no nosso coração é: e se eu perder? A voz do medo no nosso coração é: não, e se eu fracassar? E se eu não conseguir? E se eu não prosperar? E se eu quebrar? E se nada der certo? O medo tem essa capacidade. Uma capacidade, querido, de criar cenários que muitas vezes nunca acontecerão.
O medo cria cenários que nunca acontecerão. Eu falei aqui na parte da manhã, não tinha nada a ver com a mensagem, mas eu acho que vale a pena eu falar sobre isso. O medo, querido, é senão um dos frutos da carne. Medo é fruto da carne. Deus não nos deu um espírito de medo, é assim que diz a palavra. Se Deus não nos deu um espírito de medo, o medo surge da onde, pastor? Da carne, do pecado. Aliás, a primeira coisa, ou o primeiro sentimento que Adão teve depois do pecado, a Bíblia diz que foi medo. Quando Deus procura ele no jardim e diz: aonde você está? Por que você está aqui? Ele diz: eu tive medo. Só que tem algo, querido, que também é fruto da carne, que é muito parecido com o medo, e também, querido, vai agir da mesma forma, criar cenários que muitas vezes nunca vão acontecer. E o nome desse mal é chamado ciúmes. Não precisa responder aqui quem já foi ciumento, ou quem ainda é ciumento. Os ciúmes têm a capacidade de criar cenários que nunca vão acontecer. Só não mexe muito para não se denunciar. E pode dizer a alguém que foi liberto dos ciúmes. Os ciúmes, pastor Silmar, assim como o medo é algo diabólico, cria algo na nossa mente, no nosso coração, cenários que nunca vão acontecer. O Lucianinho fez assim porque era ciumento também. Se mexeu demais, né? Eu digo, não se mexe muito para não denunciar. Mas ele, em vez de fazer só assim com a cabeça, ele fez com todo o corpo. Não é assim. O ciúmes não faz isso. A gente cria teses, suposições, porque vai fazer assim, porque vai acontecer assado, porque olhou, porque se mexeu, porque... Que oportunidade, querido. Se você é ciumento hoje, eu falei isso na parte da manhã, mas não fui tão profundo. Mas se você sofre desse mal, deixa eu dizer uma coisa para você. Quero orar por sua vida e quero te ajudar a você ser liberto disso, porque isso é uma obra satânica. O medo cria os mesmos cenários. O medo cria caos, querido, que nunca vai existir. Cria crises que jamais vão existir. Cria situações na nossa vida que jamais irão acontecer. Por quê? Porque é uma obra do maligno, e a obra do maligno sempre irá potencializar o mal. Nós vivemos numa sociedade completamente ansiosa. E você sabe qual é a semente da ansiedade? O medo. O medo. Se você já precisou lutar com a ansiedade, querido, talvez você não tenha coragem de dizer isso, mas eu já precisei lutar com a ansiedade. Você sabe o que a ansiedade faz na nossa mente? Você sabe, não? Você nunca teve? Glória a Deus por isso. A ansiedade não te deixa parar, porque ela fica projetando na nossa mente aquilo que não aconteceria no dia de amanhã. Ou melhor, Deus não planejou acontecer, mas a gente fica na mente, pastor Silmar, criando situações. Não, porque amanhã eu vou acordar e tal coisa vai dar errado. Não, porque no meio da noite um filho vai adoecer. O irmão Jeová fez assim, ó. Irmão Jeová, só quem tem coragem assume isso. Talvez você esteja entrando num processo de ansiedade e nem sabe. Então deixa eu te adiantar o caminho, querido. Você não consegue dormir, que você pensa que de noite vai pegar fogo na casa. Você só projeta o mal. Você pensa, você dorme, deita e diz: no meio da noite um filho vai adoecer, alguém vai me chamar. Essas são obras, querido, do medo. A semente da ansiedade é o medo. Só que Deus, Ele não nos criou para viver dentro dessa perspectiva.
A Bíblia diz que Deus não nos criou para viver ansiosos, mas Deus nos criou para viver pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. O combustível da nossa vida, querido, da nossa alma, do nosso espírito, não pode ser o medo. O combustível do nosso espírito e da nossa alma, querido, tem que ser a fé. A fé é o antídoto contra o veneno chamado medo. Tem uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, projeta para nós, por favor, ao qual ele diz assim: o medo é o irmão gêmeo da incredulidade. Aí ele diz o seguinte: quando a fé entra pela porta, o medo sai pela janela. Por que que o medo sai pela janela, querido? Porque a fé é o antídoto contra o medo. Deixa eu liberar uma palavra de Deus, querido, sobre sua vida, para a gente trocar o ponto por causa do nosso horário. O texto vai dizer que quando Jesus chegou naquela casa, naquele ambiente, o ambiente era de medo, de ansiedade, de desconfiança. O ambiente era de temor. Aqueles homens disseram: nós vamos morrer, os judeus que estão lá fora vão nos matar. Era um ambiente de incredulidade, mas quando Jesus chega, querido, a primeira coisa que Jesus faz, antes de dar continuidade ao processo que ele tinha para a vida dos discípulos, é estabelecer a paz. O ambiente em que Jesus chega, a paz é estabelecida. Levanta a sua mão se você puder, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que a tua paz chegue na casa dos teus filhos. Assim como o Senhor esteve naquela casa com portas fechadas, cerradas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos que o Senhor vai trará paz, Pai. A paz, Pai, que não a que o mundo dá, Pai, porque é isso que o Senhor diz: eu não vos lá dou como o mundo vos lá dá, mas a tua paz transcende todo o entendimento humano. Senhor, em nome de Jesus, troca todo o ambiente, Pai, Deus, de incredulidade, Pai, de medo, de ansiedade, Senhor, que a tua paz seja estabelecida, em nome de Jesus. Eu profetizo: a paz de Cristo está chegando sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. Tudo aquilo, querido, que trazia temor ao teu coração, agora, em nome de Jesus, seja vencido pelo poder e autoridade de Cristo, porque quando Cristo chega, todo mal bate em retirada, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Jesus mudou o ambiente. Jesus pode mudar o ambiente. Jesus mudou a história, querido. Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Sabe qual é o problema do evangelho hoje? São as palavras coaches, é o determinismo. Esse é o problema. A gente acredita, querido, que boas palavras vão mudar. Não, não, não. A única palavra que vai mudar, a única coisa que pode mudar a nossa vida e a nossa história, querido, é quando nós fizemos a palavra de Deus, a voz de Deus, a prioridade da nossa vida. Nós vivemos numa sociedade onde nós queremos ouvir coisas que vão, querido, trazer alento ao nosso coração. Nós não precisamos de alento ao coração. O que nós precisamos é renovação de mente. E a única coisa que pode renovar a nossa mente é a palavra de Deus. Segunda consequência, para a gente terminar, querido. Versículo de número 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegada a tarde daquele dia. Que dia é esse? O primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Parece profético, né?
primeiro dia da semana depois daquele dia. Esse é o domingo da ressurreição. Sexta-feira Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, querido. Sábado o mundo permanece em silêncio. Os judeus perseguem os discípulos. Eles se trancam com medo, por quê? Porque o seu Senhor havia morrido. Só que me parece que eles não tinham entendido o que a primeira voz tinha dito. Porque a despeito de Jesus morrer, ele disse que ele ressuscitaria. Ao terceiro dia, sendo esse o dia da semana, o primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. Essa é a segunda aparição de Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles estão com as portas fechadas. Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. O medo tem a capacidade, querido, de nos fazer fechar as portas para o futuro. A Bíblia diz em algumas traduções que eles cerraram, outras vai dizer fechada. As portas da casa estavam altamente trancadas. Jesus só conseguiu chegar no meio deles, porque Jesus já não estava mais preso às leis da física. Jesus está com um corpo glorificado, então a física não prende. Então, de forma sobrenatural, Jesus aparece no meio deles. Só que quem, querido, não estava com o corpo glorificado não conseguia acessar aquela casa, sim ou não? Sim ou não? Por quê? As portas estão fechadas. Ninguém entra? Ninguém? Por que as portas estão fechadas? O próprio texto vai responder. Não preciso inventar nada na minha cabeça. O texto vai dizer que as portas estão fechadas simplesmente porque aqueles discípulos têm medo. O medo fez aqueles discípulos fechar a porta ou trancar as portas, a fim de que ninguém entrasse, a fim de que ninguém saísse. Os discípulos optaram por manter as portas trancadas, fechadas, em resposta ao medo provocado por fatores externos. Os judeus que lá fora estavam. Tal atitude, embora motivada pela insegurança, produziu neles, preste atenção, uma percepção subjetiva de proteção. Era subjetivo. Aqueles discípulos pensaram, vamos trancar as portas. Por quê? Porque aquilo que nos causa medo, que está lá fora, a fim de que aquilo não entre aqui dentro. Mas isso era subjetivo, porque se os discípulos, querido, quisessem, ou melhor, se os judeus realmente quisessem, eles derrubariam as portas, sim ou não? Nada os impediria. Só que a sensação de quem está do lado de dentro e a sensação de quem trancou a porta, querido, sendo ainda que subjetiva, é uma sensação de segurança. E a grande pergunta que nós devemos fazer, querido, é quantos de nós que ainda de forma subjetiva nós fechamos portas na nossa vida, na perspectiva de nos sentirmos seguros. Deixa eu tocar em alguns pontos. Socialmente, quantas portas nós já fechamos? Socialmente, na perspectiva subjetiva, e eu vou sempre reforçar isso, de acreditarmos que estaremos seguros de não nos decepcionarmos mais. Subjetivamente, a gente fecha a porta para comunhão, para a vida em comunidade, para novas amizades. Quantas pessoas fecharam a porta e já decidiram não viver mais uma vida em família? Elas decidiram, não vou casar, não vou ter filho, eu não quero viver com ninguém, eu quero viver sozinho. Por que essas pessoas fazem isso? Para de forma subjetiva se autoprotegerem. Então elas fecharam a porta do relacionamento social, a porta do seu coração para que ninguém acesse sua vida. Só que isso é subjetivo, querido, porque se a gente acredita que isso vai nos proteger, até pode subjetivamente nos enganar.
Só que quando nós fizemos isso, nós deixamos de desfrutar daquilo que está lá fora. A pergunta é: a missão dos discípulos era dentro ou fora? Era fora. A ordem de Jesus nunca foi para que eles estivessem trancados dentro de uma casa, mas para que eles pudessem estar fora da casa, vivendo em unidade, em comunidade, para que eles pudessem estar pregando, falando do Evangelho, firmes na fé e na esperança da ressurreição de Cristo, até que Ele viesse. Depois que Ele viesse, que eles continuassem a pregar e anunciar a Cristo. Então a missão era fora. A bênção de Deus, querido, nunca está em estar dentro, a bênção de Deus sempre está fora. Salmo de número 133 vai dizer, querido, que existe uma bênção de Deus. E essa bênção de Deus se dá, querido, no meio social, na coletividade, na unidade. A Bíblia diz que ali Deus ordena a sua bênção, e ali Deus derrama o óleo de Deus. Então é subjetivo ficar guardado, escondido e dizer: não quero me relacionar, não quero nada. Tudo bem. Quando você faz isso, você está abrindo mão daquilo que está lá fora, porque a bênção nem sempre está dentro, a bênção por vezes está fora. A bênção de Deus, a Bíblia vai dizer que está em viver em família e ter os seus filhos e os seus netos sentados à roda da sua mesa. Repense. Quantas pessoas fecharam a porta, querido, para o reino de Deus? Porque infelizmente deram ouvidos à segunda voz. Porque infelizmente dentro dos seus corações elas não aceitaram ter que abrir mão, talvez, ou renunciar tudo que precisavam renunciar para viver uma vida com Cristo. Você lembra do jovem rico? Tudo que ele queria era o reino de Deus, tudo que ele queria era entrar e viver a eternidade. E um dia, querido, ele vai se encontrar com a porta do reino de Deus. Ele tem um encontro, Rodrigo, com a porta para o reino de Deus. A porta que dava, a porta e o caminho que dava acesso. Porque é isso, Jesus é o caminho, mas o Jesus que é o caminho, ele também é a porta. Então aquele menino tem a sorte grande. E ele se encontra com Jesus, e ele diz: tudo que eu quero é herdar o reino de Deus, é entrar nele. Jesus disse: uau, ótimo, encontrei a pessoa certa, deu tudo certo. Ele disse: o que eu preciso fazer? Eu já guardo o mandamento, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já faço tudo que a religião me pede para fazer. Aí Jesus disse: ok, está tudo certo, você faz tudo, mas ainda te falta uma coisa. Uma coisa para você ter o acesso ao caminho, para você ter o acesso à porta. E Jesus está dizendo o seguinte: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não pediu dinheiro daquele jovem. Jesus pediu foi o lugar no coração dele. É como se Jesus estivesse dizendo: esvazie o trono para que eu possa reinar. O trono está ocupado com as suas riquezas. Me dê lugar no trono do coração. É só isso que eu preciso. A Bíblia diz que aquele menino saiu chateado. Por que ele saiu chateado? Porque a primeira voz falou com ele, querido, mas existia com certeza uma segunda voz que ecoava no seu coração, a qual eu tenho certeza que foi a voz que ele deu ouvido. Ele desprezou ouvir a voz de Deus. Nós acabamos de falar da irmã que se batizou, que ela decidiu ouvir a voz de Deus. Talvez você está entre nós, querido, nessa noite. Talvez você tenha resistido a ouvir essa voz e permitir essa voz ser a única voz na sua vida. Porque sempre que você quer dar um passo, deixa eu ensinar para você como é que é. Não tem nada mais libertador que a verdade. Você diz: eu quero entregar, é hoje, Senhor, eu te quero como Senhor da minha vida. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Mas o mesmo Deus que fala aos nossos ouvidos, Ele não tampa os nossos ouvidos. Ele nos permite continuar ouvindo. E isso é a liberdade humana. Enquanto Deus está falando um lado, do outro lado nós temos o inimigo falando. E aí o inimigo diz assim: mas para servir Jesus você tem que largar tudo. Você vai virar crente?
Você está na drogadição, você está na prostituição, você ainda bebe, você ainda fuma, você ainda não é casado, você ainda não dizima. Você tem certeza que você vai abrir mão de ir para as suas festas, mudar a sua rotina, mudar o seu streaming? Você tem certeza disso? Será que não é assim? Sim ou não? E a gente, por vezes, acaba cedendo à segunda voz, fechando a porta para o reino de Deus e dizendo: é mais seguro ficar assim. Deus lá, eu aqui. Apocalipse capítulo 3, o próprio Cristo vai dizer isso. Eis que eu estou onde? E se ele precisa bater porque a porta não está aberta, sim ou não? Só que tem uma promessa. E a promessa é: se você abrir essa porta, eu entrarei. Eu cearei com você e ele comigo. Nós viveremos em unidade. Nós seremos uma família. Eu serei vosso pai, vocês serão meus filhos. A promessa está na porta aberta e não na porta fechada. Então não pense que você vai viver, querido. Desculpa se alguém mentiu para você. Não pense que nós viveremos. Eu não vou nem dizer você, para você não se ofender hoje. A gente tem que cuidar com isso. Não pense que nós viveremos as promessas de Deus para a nossa vida se a nossa porta estiver fechada para Cristo. Eu posso dizer uma coisa para você com todo carinho e humildade no meu coração: vir à igreja não muda nada. Tem gente que vem à igreja há 50 anos e não mudou. Sabe quando muda, querido? Quando a gente abre a porta. Quando a gente abre a porta, Jesus entra. Abrir a porta é da liberdade, sim ou não? É da liberdade. Você não abre a porta para sua casa para qualquer um, sim ou não? Você só abre a porta para atender quem está lá fora, que você quer que quem está lá fora entre. É aí que a nossa vida muda. Aí que vir a igreja não vai ser mais um peso, um rito religioso, mas vai fazer sentido na nossa vida, porque aí, querido, nós vamos entender que é viver em família. E nós somos uma grande família. Quem lembra da grande família que tinha? É aquela mesmo. A gente vai brigar, a gente vai se desgostar um com os outros, mas está tudo bem. Isso é viver em família. Tem promessa de Deus depois da porta aberta. Você está aqui hoje, escute o que eu vou dizer para você, querido. E você tem sido resistente a abrir a porta do seu coração, porque o inimigo tem falado ao seu ouvido, tem pregado mentiras, tem enganado, tem colocado coisas no seu coração. Deus já tem te dado direção, não sou eu. As direções não são minhas, são de Deus. Eu prego a palavra. E o dia que eu deixar de pregar a palavra, querido, eu não sirvo mais para estar no altar de uma igreja. Porque o poder não está no homem. Maldito o homem que pensa isso. Maldito o homem que ensoberbece o seu coração e acredita que é alguém. Maldito o homem. Eu prefiro ficar como Paulo, que disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O efeito está aqui, ó, nessa palavra. Essa irmã que batizou hoje, ela já congregou em alguns lugares, eu sei disso. Por que ela não batizou antes? Ela teve igrejas muito maior que essa, muito mais empolgada, muito mais bonitas do que essa. Eu vinha falando isso com a pastora. Eu disse: mas o Espírito Santo de Deus decidiu nessa casa falar com ela. Por isso que eu disse para ela: eu fico feliz de fazer parte disso. Preciso terminar, querido.
Quantas pessoas fecharam a porta, querido, para as promessas de Deus? Simplesmente porque tiveram medo. Quantas coisas Deus já permitiu que nós pudéssemos ter, possuir, conquistar, alcançar. Só que o medo nos fez fechar portas. Você lembra qual era a promessa de Deus para Israel ou para os hebreus? Que eles possuíssem a terra de Canaã, sim ou não? Terra que manava leite e mel. Qual é a direção de Deus a Moisés? Pega 12 homens, manda espiar. A Bíblia diz que 12 homens foram espiar. Só que dos 12 homens, a Bíblia diz que apenas 2 homens tinham um espírito diferente: Josué e Caleb. Só que a Bíblia diz, querido, que 10 desses homens, eles não tinham um espírito diferente. O coração daqueles homens, pastor Silmar, estava tomado pelo medo. Quando eles chegaram na terra, eles só enxergaram dificuldade. Por quê? Porque o medo potencializa as dificuldades. Quando eles voltaram, a Bíblia diz que eles contaminaram, infamaram, a Bíblia vai dizer, essa é a palavra, infamaram o coração de todo o povo. Aquilo que estava no coração deles, querido, conduziu, saiu de dentro do coração e seduziu todo o ambiente, contaminou o ambiente, e uma nação inteira passou a ter o mesmo medo que eles tinham. E sabe o que aconteceu? 40 anos essa nação andou no deserto, e Deus disse: eles não irão possuir a terra que eu prometi. Eu os fiz olhar, mas não a eles os darei. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles homens, por causa do medo, fecharam a porta para as promessas de Deus, salvo Josué e Caleb, que entraram e conquistaram as promessas de Deus, viveram o futuro que Deus tinha para eles, porque tiveram um espírito diferente. Quantas coisas, querido, Deus já colocou diante de nós. Quantas vezes Deus já quis nos abençoar, e com coisas por vezes grandes, sim, imerecedores nós nos sentimos, porque o diabo nos fez sentir imerecedores. Quantas coisas, querido, Deus já apresentou a nós e nós tivemos medo. Quantos negócios nós não entramos ainda porque tivemos medo? Sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes Deus disse: vai lá e faz a faculdade, você quer, tanto quer, mas é pago, pastor, eu não vou ter como pagar. Se Deus mandou, entra! Podia estar formado hoje, mas não está, porque teve medo. Fala, você vai recebendo mesmo, a pancada, isso aí. Quantas coisas. Aonde nós já poderíamos estar, querido? Aonde nós já poderíamos estar? Nós falamos no discipulado aqui na terça-feira. Eu investi 10 minutos depois da oração com os discípulos para falar uma única coisa para eles. O texto que está lá em 1 Samuel, aonde a Bíblia vai dizer que de ano em ano Ana levava uma túnica nova para Samuel. Por que ela levava uma túnica nova para Samuel? Porque de ano em ano Samuel crescia, e se ele crescia, ele precisava de uma roupa maior. E a minha pergunta foi, depois de nós falarmos sobre 11 anos de igreja, a pergunta foi, para nós, liderança dessa casa, para nós como igreja, eu perguntei e disse assim: que túnica que nós estamos usando? Nós trocamos durante esses 11 anos a nossa túnica? Crescemos? Recebemos aquilo que Deus tinha para nós? Ou a gente ainda está limitado, preso numa tunicazinha pequena? O medo às vezes nos limita, querido, a uma roupagem que não é a roupagem que nós deveríamos estar. Por isso nós deixamos de crescer e de avançar naquilo e no futuro que Deus tem para as nossas vidas. Termino.
O medo é terrível. O medo é uma voz que nos faz parar. Jesus chega naquela casa e diz: paz seja convosco. Quando Jesus diz isso, querido, preste atenção. Naquele momento, aqueles discípulos, eles precisaram tomar uma decisão, pastor Silvio. Tinha uma voz que ecoava no coração: medo. Mas tinha uma voz que trazia esperança, trazia algo novo, trazia descanso, segurança e um futuro. Uma voz que os chamava e os impulsionava para viver aquilo que Deus tinha, como muito além da condição e da realidade que eles estavam vivendo. Naquele momento, aqueles discípulos precisaram tomar uma decisão. Qual a decisão? Ouvir ou não ouvir Jesus. E decidindo ouvir Jesus, eles precisavam dar uma resposta para aquilo que Jesus estava falando. Termino essa noite dizendo: a nossa vida sempre vai chegar a um ponto, querido, que nós vamos ter que precisar parar, refletir e dizer: eu preciso dar uma resposta para Deus. Talvez seja a noite de algumas pessoas. Eu terminei a mensagem de manhã e essa mensagem ficou essa semana no meu coração. Sabe quando você prega uma mensagem que você não gosta? Não gostei da mensagem. Você a semana toda brigando com Deus. Está em 2 pontos. Vai ser 2 pontos. Terminei, eu desci no altar, alguém veio e me abraçou chorando e disse: pastor, muito obrigado. Essa mensagem foi para mim. Mas que eu digo assim: obrigado, meu irmão, para mim também. Você me encorajou para pregar ela de noite. Ele entendeu. Era a hora e momento de dar uma resposta para aquilo que Deus está falando. Pastor, mas não é fácil. E quem disse que é fácil? Ninguém disse que é fácil. Ninguém disse que a situação que eles estavam vivendo não era ruim. Nem Jesus disse isso. Nem Jesus disse que a situação não era difícil. O que Jesus estava determinando era a paz. A capacidade de descansar em meio às lutas e aos momentos difíceis. O que Jesus queria é que eles abrissem o coração deles para que o medo pudesse ir embora e a paz pudesse voltar a reinar nos seus corações. Mas só tem uma coisa, querido, que lança fora todo medo. Você sabe o que é? O amor de Deus. O apóstolo João diz que no amor não há medo. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que soprou sobre eles o seu Espírito. Para alguns pentecostais eles foram batizados no Espírito Santo, mas isso não é verdade. O batismo com o Espírito Santo é Atos capítulo 2. O que Jesus faz é permitir com que eles tivessem um pequeno ou uma pequena experiência com o amor de Deus que é revelado na pessoa de Cristo por meio do Espírito Santo naquele momento. O amor de Deus lança fora todo medo. Decida nessa noite fazer da voz de Deus a sua prioridade e lançar o medo fora. Se coloca de pé para a gente terminar. Termino com uma frase de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. diz o seguinte: o medo bateu a porta. A fé abriu a porta e não havia ninguém lá. O medo bateu a porta, a fé abriu a porta. E sabe o que a fé disse? Não tem ninguém aqui.
Pastor, não entendi. Tá, deixa eu melhorar para você. A intenção da frase de Martin Luther King Jr. é nos fazer, querido, entender aquilo que a Bíblia nos faz entender. Que o medo é apenas uma ilusão e não uma verdade. O medo não é uma verdade. Pelo menos não é a verdade de Deus para nós. Paulo diz a Timóteo que ele não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas um espírito de temor, poder. Quando o medo bater a porta, manda a fé abrir. Se você sair daqui, querido, hoje, e provavelmente isso possa acontecer, porque o diabo jamais deixa de falar, ele jamais deixa de plantar, ele jamais deixa de semear. E talvez ele tente semear, querido, no seu coração medo. Que essa palavra dessa noite possa produzir e tenha produzido vida no seu coração. E você entenda, querido, que o que nos move, o nosso combustível é a fé. Você possa mandar sua fé abrir a porta. A Bíblia diz que certa vez, vou fechar aqui, porque senão a gente vai indo. A Bíblia diz que certa vez o profeta se usou dessa estratégia. A Bíblia diz que certa vez estava Eliseu e Geazi, ambos dentro de casa, e de repente, querido, a Bíblia diz que Geazi decide abrir a porta. Quando ele abre a porta, pastor Rafael, ele olha, eles estavam cercados pelo exército de Samaria, o exército inimigo. Numa perspectiva subjetiva de segurança, ele fecha a porta, volta e diz para Eliseu: Senhor meu, estamos lascados, a casa caiu, perdeu. E houve? Tem um exército lá fora. Eliseu disse: calma, Geazi, vamos mandar a fé abrir a porta. Vamos mudar a perspectiva dos teus olhos, do teu coração. E ele ora e diz: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele possa enxergar o que eu estou vendo. Que ele possa enxergar com os olhos da fé e não com olhos naturais, porque olhos naturais vão enxergar o medo, mas olhos espirituais vão enxergar aquilo que só quem é espiritual consegue enxergar. E a fé abriu a porta. E sabe o que aconteceu? Eles descobriram que era só uma ilusão, pastor Rafael. Eles disseram: vixe, perdeu nada. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando o medo bater a porta, querido, manda a fé abrir a porta. Vai com a sua fé, abre aquela porta e diz: o meu Deus é muito maior, o meu Deus é muito mais poderoso, o meu Deus é muito mais grandioso, o meu Deus é Senhor dos senhores, Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra e de todas as coisas.
Boa noite!